Então, de acordo com as informações que nós temos do governo israelense e também do governo americano, eles estavam muito próximos a conseguir essa bomba atômica, e isso significaria um perigo direto para Israel. Aí muitos vão perguntar, já vou antecipar a pergunta, tá, mas qual o problema do Irã ter uma bomba atômica se os Estados Unidos têm uma bomba atômica, e se Israel tem uma bomba atômica, e se a Coreia do Norte tem uma bomba atômica? A questão é que eles anunciam no seu próprio, como se fala isso? Mission Statement, certo? Como fala isso em português? Quer dizer, eles têm nos próprios escritos de ideais do Irã que um dos objetivos deles é destruir o Estado de Israel. Algo que eu até quero ouvir do meu querido colega de debate. Porque realmente eu quero entender, tá? Tudo que eu perguntar, porque me intriga muito algumas coisas, porque o Irã não é vizinho de Israel. Não é vizinho de Israel. O Irã, por muito tempo, não era um país extremamente religioso, né, independente da linha xiita, sunita, mas não era um país muito religioso, ao contrário, até 79 nós sabemos que o Irã era um dos países mais modernos entre os países árabes, e quando de repente isso se torna um dos princípios de sucesso de um país, destruir um outro país que não é nem vizinho, é algo no mínimo muito estranho. Mas eles anunciavam isso, e isso é algo explícito, né? A não ser que você traga alguma outra visão. Então Israel, com o seu conhecimento, né, do Mossad, que é a parte mais secreta, né, da polícia israelense, precisou fazer um plano literalmente de defesa. Isso eu acho importante falar. Pareceu um plano de ataque, porque é muito raro Israel atacar primeiro. Mas como nesse caso a Torá diz, se alguém vem te matar, antecipe-se a ele e o mate, é muito importante essa frase, porque ela parece dura, mas na verdade ela é pacífica. Porque uma pessoa, ela não pode colocar a vida dos seus cidadãos em risco, mesmo quando há dúvida. Então, nesse caso, que havia uma declaração explícita de destruição do Estado de Israel e uma aproximação muito clara da bomba atômica, Israel se antecipou realmente e destruiu, estou falando o pshat, como a gente fala em hebraico, o literal da história. Então, sem entrar agora, que depois eu quero entrar na parte de profecias e de mística e de tudo que nós encontramos nos profetas bíblicos sobre esse acontecimento de agora, eu queria até ouvir a posição do Peixoto em relação a esse fato que, tirando conspirações que nós ouvimos aqui e ali, como poderíamos negar algo que parece assumido pelo próprio Irã? Pronto? Bem, a história de Israel e Irã, ela é uma história antiga, mas eu não traria ela para digamos assim, para um arcabouço bíblico, né, digamos assim. Porque os estados persas, entre aspas, que governaram aquela região, não são necessariamente sucessores do Irã moderno. Até porque o Irã ele vai passar ao longo de sua história por governos de diferentes povos que vão vir da Ásia Central, como os turcos, os mongóis, etc. E vão estabelecer novas formas de governo, inclusive de composição étnica, ali dentro do Irã, né? Mas, a fins de atualidade, o conflito de Israel com o Irã moderno ele começa por ser um conflito herdado. No final do século XIX, o Império Britânico desenvolve ali, né, sua marinha, que precisa de muito petróleo, que precisa de muito, digamos assim, combustível para poder controlar os mares e controlar o mundo, por assim dizer. Os primeiros lugares que são encontrados petróleo é no Irã e no Iraque. Então você tem ali um esforço para que aqueles países sejam controlados por uma política ocidental. Então no início do século XX você vai ter a vinda da dinastia Qajar e o final, né, dela assumindo a dinastia Pahlavi, né, do Irã. E a dinastia Pahlavi, ela vai ser uma dinastia, digamos assim, títere do Ocidente. Digamos assim, ela vai governar o Irã em nome do Ocidente. Então, assim, o Irã era um país extremamente miserável e era governado, né, digamos assim, por uma elite moderna, enquanto a boa parte da população passava fome e vivia em grande, digamos assim, dificuldade. Porém, esse Irã, dos chás, o Irã dos reis, ele nunca vai ter nenhum problema com o Estado de Israel. Ele vai, digamos assim, fazer aliança com o Estado de Israel, e o Estado de Israel vai interferir diretamente na política interna do Irã, através de eventos históricos, como muitas pessoas conhecem, que estudam um pouco da história do país, como a Operação Ajax, a derrubada do presidente iraniano Mossadegh, para, mais uma vez, se manter a monarquia no Irã. Então, a SAVAK, que é a polícia secreta do Shah do Irã, ela vai ser treinada pelo Mossad israelense. Israel vai emprestar tecnologia bélica, de táticas e várias coisas ali para o Irã. Com qual intenção?
se eu posso perguntar só para entender melhor, qual a intenção seria de Israel fazer isso? Bem, então, dentro daquele contexto, Israel precisava criar, digamos assim, países alinhados, né? E as primeiras, opções foram os países não árabes da região, porque o conflito de Israel inicialmente era com os países nacionalistas árabes. Então Israel vai buscar primeiro quem? O Irã e a Turquia de Mustafa Kemal Atatürk. Então você vai ter essa aliança. O programa nuclear iraniano, por assim, mais, digamos, surreal que possa parecer para muitas pessoas, ele começa a ser desenvolvido com a ajuda israelense nos anos 60. Israel fornece tecnologia junto com os Estados Unidos para o Shah para o enriquecimento de urânio dentro do Irã. Por quê? O Irã é um país que não tem muitas terras agricultáveis, ele tem só 20% ou menos do que isso, assim, um número maior de suas terras agricultáveis, né? Ele tem problemas com a produção de energia, então ele precisa de formas de energia para que aquela sociedade continue funcionando de uma forma moderna, ou seja, com energia elétrica e tal. Então eles utilizaram a criação da energia nuclear, né? Então, assim, mas essa história de cooperação entre o Irã e Israel, ela vem numa história muito complicada. Por quê? O Irã era governado por uma dinastia monárquica extremamente autoritária, muito autoritária. Por exemplo, quando o povo iraniano saía às vezes às ruas para protestar contra o Shah, eram 900 mortes num dia de repressão, e isso acontecia em aliança com o Estado de Israel ali dentro do Irã. Então, quando a Revolução Islâmica vai se formar ali dentro do Ayatollah Khomeini, digamos assim, o discurso era contra a interferência tanto israelense dentro do território iraniano, quanto a interferência americana e britânica e todas aquelas interferências. Só que assim, o Irã, quando ele vai começar na sua Revolução Islâmica lá, né, nos idos de 79, ele não tem como uma premissa o desenvolvimento de armas nucleares por uma questão religiosa, né? Dentro da tradição islâmica é proibido o uso de armas nucleares. Em qualquer corrente do Islã isso não é permitido. Por quê? Porque existe um adágio, um dito do profeta Muhammad que diz La yu'adhibu bin nar illa rabbun nar. Ou seja, somente aquele que é o Senhor do fogo, ou seja, Deus, né? Allah, o supremo de todos, só ele que pode castigar com o fogo. Seres humanos não podem utilizar o fogo em si para torrar outros seres humanos, digamos assim, e queimar outros seres humanos. Então, o Irã vai estabelecer essa fátua, que é a proibição do uso de armas nucleares para fins bélicos. Obviamente que o militarismo iraniano vai se desenvolver com outras armas, como todas as nações modernas, mas isso vai ficar indo para trás. E desde 1984, Israel fala que o Irã está desenvolvendo armas nucleares para destruir Israel. Obviamente que o Irã fala que o Estado de Israel precisa ser desmantelado por uma questão de apoio, né, à população palestina, mas o Irã jamais, né, em sua, digamos assim, em sua história, em sua... 10 segundos. Tá, em sua história, teria como meta explodir Israel com uma bomba nuclear, até porque ele estaria destruindo milhões de muçulmanos ali e também estaria destruindo o terceiro local mais sagrado do Islã. Né? Quer dizer, eles falam, mas não necessariamente fariam ou tenham feito alguma coisa, certo? Isso que você quis dizer. Posso responder? Só para entender a frase. Pode tudo bem. Não. Eu só quero... Não, eles falam que eles querem o fim do regime de Israel de acordo com o sionismo. Mas não é uma aniquilação. Não é uma aniquilação daquele país. Entendi. Pode começar, Rabino. Obrigado pela... Desculpa. Nas costas. Obrigado pela tua explanação. E eu gostaria de pontuar, né, algumas coisas sobre isso que você trouxe. Digamos que seja verdade, né? Eu não tô... Não. De jeito nenhum te chamando de mentiroso, mas eu quero falar assim... Nós sabemos que sempre que a gente vai discutir fatos históricos, a gente vai ter versões e narrativas de governos, né, e de historiadores, de pessoas que estudam aquele assunto. Então, assim, considerando né, essa informação que você trouxe agora, que por algum motivo, tanto Israel quanto os Estados Unidos tinham interesse, né, em desmantelar, de certa forma, aquela forma de governo ou, de certa forma, alimentar urânio. Eu só não quero entrar nessa discussão, porque a gente entraria numa discussão técnica, né, se isso realmente aconteceu ou não, e aí vai ter diversas opiniões. Mas, para mim, o interessante, né, principalmente daquilo que você trouxe, no final das contas, o Irã de hoje, né, a partir de 79, com todas essas transformações que elas foram feitas, era com o objetivo de trazer uma vida melhor para o iraniano. Né? Era de trazer uma vida, digamos assim, mais pacífica, menos controlada e principalmente que pudessem exercer, né, a sua liberdade da sua forma, como eles não conseguiriam se eles tivessem sido controlados por outras monarquias, né, ou outros governos que fossem os Estados Unidos ou Israel. Só que na prática, né, digamos assim, 40 anos depois, nós nos deparamos com um Irã no qual
você sabe disso, muitos moradores, né? Eu não vou falar agora números, justamente porque eu não gosto de chutômetro, mas muitos moradores do Irã, eles estão extremamente insatisfeitos, né, com o governo atual, porque ele é um governo extremamente repressor, ele é um governo extremamente ditador, e, normalmente, os governos ditadores, eles tendem a distorcer, eu não vou falar nem a palavra distorcer, para a gente não entrar em polêmicas, mas desviar a atenção do povo para outros inimigos externos, justamente para continuar o seu controle nacionalista. A gente viu, sem querer comparar exato, mas apenas como título de exemplo, nós vimos isso desde a Alemanha nazista até o stalinismo, certo? No caso do socialismo, até no caso da Coreia do Norte, que eu também queria aproveitar e perguntar, né, pro Peixoto como que ele pode explicar uma coisa dessas, com a seguinte pergunta, tá? Sendo bem pontual e direto. A partir do momento que o governo atual do Irã, ele é xiita, né, e ele é extremamente islâmico, e ele tenta aplicar as leis, né, da Sharia, né, me corrija se eu falar errado, mas as leis do Alcorão à risca, como que eles podem ter parcerias, né, e companheirismo com países, por exemplo, como Coreia do Norte, que são de ideologia completamente contrária, muito mais longe do que Israel, que ainda é um país religioso, que acredita em Deus. E você está falando de uma Coreia do Norte, né, que é ateia por princípio, inclusive a China, que eu estive na China 2 meses atrás, e é super complicado a liberdade religiosa até hoje nesse país que é a China. Então você percebe que, assim, independente do discurso bonito, né, que o Ayatollah ele possa fazer para o seu povo, fica parecendo que ele tem um interesse, literalmente, de manter a sua ditadura, e ele está disposto a se conectar com ditaduras de ideologias completamente opostas, que seriam, como que chamam isso no mundo religioso? Desleais, né? Que eles não são pessoas que acreditam em Alá, que acreditam em Deus. Então, o que fica aparecendo? Que países que querem manter um sistema ditatorial, eles fazem de tudo para isso acontecer. Então, na minha opinião, o morte a Israel, como slogan, né, e ficar alimentando a população iraniana, que era muito amiga dos judeus. Até hoje temos uma comunidade de 10 mil judeus. Eu conheço judeus que moram no Irã e tem sinagoga, porque o Irã, nos últimos séculos, era um país no qual o judaísmo pôde florescer. E, de repente, a gente se depara com um certo desvio de atenção, como a gente vê no Brasil ou em qualquer outro governo, que queira, de certa forma, abusar da sua população, escolhe um inimigo externo e coloca toda a sua ênfase lá para desviar os problemas reais. Finalizando, que são repressão a minorias, mulheres, tá? Eu não estou falando que são todas, eu sei que não, mas a gente sabe que existe 10 segundos. Mulheres, certo? Que elas não podem ter a sua liberdade de descobrir o cabelo, e eu tenho certeza que muitas outras atividades do Irã que acabam sendo violentadas pelo seu governo. Pode ir, Mansur. Bem, o Irã, em toda a sua história, ele não precisa criar motivos para odiar o Ocidente e nem para fazer nada contra o Ocidente. Os iranianos vivem, né, digamos assim, estrangulados por recessões econômicas e por sanções econômicas que são administradas para trazer mudança de regime no governo. Ou seja, o iraniano passa dificuldades financeiras desde que, digamos assim, não optou por seguir um regime, digamos assim, apoiado pelo Ocidente. E se aliar com ditaduras ou com qualquer outro tipo de governo que não seja da mesma linha, né, do Estado que está sendo estabelecido, é uma coisa que Israel também vai fazer, né? Israel vai se aliar por vezes com a União Soviética, que é um país ateu, que é um país comunista, que é um país, né, enfim, com muitas coisas assim anti a proposta do próprio Estado de Israel, né? A elite israelense, no seu início, na sua, como é que se diz, na sua essência, vai inclusive perdoar alguns oficiais alemães e trazer para dentro de Israel para que eles atuassem ali dentro do país, né, para servir ao Estado de Israel. Então, assim, toda a sua história, o Estado de Israel vai fazer exatamente isso. A Rússia também tem aliança com o Estado de Israel, da mesma forma que o Irã tem. A China tem parcerias, né, econômicas com o Estado de Israel, da mesma forma. Então, assim, o Irã não é sui generis em basicamente nada disso aí. E os iranianos nem precisam, né, de que o regime crie coisas para dizer que ele está sendo ameaçado. Pra você ter uma ideia, dentro do Irã operam 9 grupos separatistas, né, que são apoiados em aliança ao Estado de Israel. Principalmente, por exemplo, separatistas do Azerbaijão. O Azerbaijão hoje é um país
que fornece, né, energia ao Estado de Israel. E o separatismo ázeri dentro do Irã, ele é, digamos, apoiado pelo Estado de Israel. Então você vai ter atentados, você vai ter, enfim, um monte de violência, né, que acontece ali dentro do Irã, apoiado pelo Estado de Israel. E com relação às liberdades sociais, bem, olha, no Irã, o uso do véu, assim, não acreditem em mim, vão pegar as ruas de Teherã, as filmagens que estão acontecendo lá a todo momento. Você tem mulheres de véu, mulheres com véu, mulheres... Enfim, você tem algumas cidades que são mais conservadoras, né? E você tem lugares das capitais que são mais cosmopolitas, todas as pessoas andam vestido como elas querem. Mas não há em nenhum lugar do mundo vestimenta absoluta em liberdade. Não, você tem que, digamos assim, se vestir por lei, né? Até porque existe o atentado ao pudor, de acordo com as normas da sua sociedade. Se você não fizer isso, você é reprimido, né? E aí a pessoa pode dizer, não, eu falo, tá, mas se eu entrar sem camiseta num shopping aqui no Brasil, que é um país liberal, vai vir um segurança e vai me tirar. Se eu me recusar, ele vai me bater, né? E aí eu, enfim. Então, assim, você tem muita repressão, né? Agora, assim, isso é uma coisa que também acontece dentro do próprio Estado de Israel. Porque, assim, o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de 2 em 2 anos ele fala que o Irã está desenvolvendo uma bomba nuclear, tá 3 meses de conseguir a bomba nuclear, 2 anos de conseguir a bomba nuclear, e vai, essa bomba nuclear nunca fica pronta, né? E o Irã só utiliza, até como todas as fiscalizações, né, internacionais colocam, a energia nuclear para fins energéticos de produção do próprio país, né? Então, assim, dentro da sociedade iraniana, os iranianos hoje passam por esses problemas, apoiados pelo Estado de Israel, apoiado pelos Estados Unidos, e isso gera uma insatisfação. Tanto é, né, que você tem essa mentalidade, digamos assim, de uma ameaça geral, que agora, com a guerra que está acontecendo agora, a população de oposição ao governo iraniano vai ficar do lado do governo contra uma ameaça maior. Então, assim, a questão de você fazer um ataque preventivo, digamos assim, é isso, é assim, olha, eu não tenho evidências concretas, os observadores internacionais não comprovaram que o Irã estava construindo bomba nuclear nenhuma, né? Estava enriquecendo urânio para fins de energia, Israel vai e ataca o Irã. Mas assim, não é o primeiro ataque que Israel faz ao Irã, né? No ano passado, Israel explodiu a embaixada do Irã em Damasco, né? Isso aí é uma quebra total de todo o consenso do direito internacional, né? Então, essa que é a questão. Os iranianos, eles são sempre ameaçados, eles têm seu país atacado, você tem milícias que são financiadas pelo Estado de Israel dentro do Irã, na fronteira do Balochistão, por exemplo, também. Então, assim, e é isso. Não, digamos, o Irã não entra no modo de sobrevivência porque é um país, digamos assim, autoritário e ele inventa coisas para fazer com que a população fique com medo de sendo controlada por ele. O iraniano, apoiando ou não apoiando o governo, ele vai morrer em atentados dos separatistas do Azerbaijão. Ele apoiando ou não apoiando o governo, ele vai passar fome, necessidade e miséria pelo estrangulamento social que o Ocidente coloca com as suas imposições, né, econômicas, de sanções econômicas. O Irã vai passar por tudo isso. Então, assim, não é, digamos assim, não é uma fantasia do povo iraniano, é uma realidade. E, assim, se aliar com governos de ideologia diferentes, isso aí também vai acontecer em outros lugares do mundo, porque, olha só, Israel é o único país do Oriente Médio que tem o conceito de cidadania, né, relacionado a uma etnocidadania, né? Até porque, assim, você tem aquela coisa, você precisa ser, enfim, um judeu étnico, desde a lei do Estado-nação de 2018, para você ser judeu. Nenhum país coloca isso como lei no mundo hoje, né? Mas Israel tem aliança com todos eles. Pronto, só isso.